Oi, oi, muito bem-vinda a mais uma aula de biologia. Hoje a gente está aqui no laboratório para falar um pouquinho sobre vermes. É importante, então, a gente entender quem são os vermes. A palavra vermes, na realidade, ela não define nenhuma categoria taxonômica. A gente usa esse termo de forma bem abrangente para falar sobre animais que são invertebrados, que não têm membros, que não têm olhos, que têm o corpo alongado, bastante delgado e rastejam para se locomover. Então, nós temos pelo menos aí 3 filos de animais que são vermes. Nós temos os plateumintos, os nemateumintos e os anelídeos. A palavra verme vem do grego eumintes ou eumintos. Então, toda vez que tiver eumintes ou eumintos no nome, você já sabe que está se referindo a vermes. Hoje a gente vai falar dos mais simples, dos vermes mais simples que tem, que são os plateumintos. Então, olha só, os plateumintos, eles são vermes achatados. Eles são vermes achatados e é isso que dá nome a eles. Então, olha só o que acontece. Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Então, plate vem de plates, que significa chato. E eumintos, a gente já sabe, vem do grego e significa vermes. Então, esses caras são vermes achatados. Existem representantes plateumintos de vida livre e parasitas. Os representantes de vida livre, apesar de serem vários, a gente vai falar de um específico que é a planária. A tênia e o esquistossomo, eles são representantes parasitas, causadores de verminoses importantes para a população humana, mas a gente vai deixar para falar isso no próximo momento. Aqui, com esses vermes plateumintos, aconteceu uma novidade importantíssima. O último grupo animal que foi estudado, na escala evolutiva, foram os quinidários ou selenterados, que são animais de blásticos. Eles são os primeiros a apresentarem folhetos embrionários, né? Lembrando que poríferos são parazoários, mas os quinidários eram de blásticos. Então, aqui em plateumintos, a gente já tem uma boa novidade, que é a presença de 3 folhetos embrionários. Então, eles têm endoderme, ectoderme e mesoderme. Isso significa que eles já conseguem formar órgãos. E o acento aqui ficou errado, mas são órgãos. Eles conseguem formar órgãos, é claro, ainda de forma bastante rudimentar, mas é importante a gente lembrar uma coisa: eles, apesar de já serem triblásticos, eles ainda são acelomados. E se vocês se lembram dos critérios embriológicos, um acelomado é um indivíduo que não tem uma cavidade visceral formada. Então, na realidade, os órgãos eles são inseridos num maciço celular que é chamado de mesênquima, que é o que forma a estrutura interna do corpo desses indivíduos. Bom, outra característica nova que apareceu aqui é o fato da simetria ser bilateral. Lá em poríferos e em quinidários, nós tínhamos a simetria radial. Um plano de corte consegue, ou melhor, vários planos de corte conseguem dividir esses animais em 2 metades iguais. Aqui isso não acontece. Então, aqui nós temos apenas um plano de corte que consegue dividi-los em 2 metades iguais. E isso é importante porque isso acabou definindo as regiões corporais. Então, agora nós temos bem definido qual é a região anterior, a região da frente, a região posterior, que é a região de trás, a região ventral, que se refere ao ventre, toda a parte aí que a gente chama de barriga, e a região dorsal, que se refere à parte de trás, referente às costas. Eu coloquei aqui para vocês uma planária, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da planária para entender bem todas essas características que foram citadas aqui. Em primeiro lugar, a planária, eu tentei fazer ela dobradinha aqui. Ela é um verme plateuminto, um verme achatado. E olha que interessante, olha como é bom a gente entender essa situação aqui, ó. Ela é achatada dorsoventralmente, então ela é achatada das costas para a barriga. Portanto, ela fica disposta dessa forma no ambiente. Não assim. Ela é disposta dessa forma, ela é achatada dorso-ventralmente. Muito bem. E aí eu coloquei aqui ela dobradinha, a gente vai ver a região de cima dela, que é a região dorsal, e a gente também vai ver aqui a região ventral. Essa região ventral, ela fica em contato direto com o solo, onde ela está se locomovendo. Aqui na região dorsal, nós temos, aliás, um processo importantíssimo que aconteceu com as planárias, com os plateumintos, que é a presença de uma cabeça. Então, aconteceu um processo importantíssimo nesse grupo de animais, que é a chamada
cefalização. A cefalização ela foi importante porque ela começou a concentrar um pouquinho melhor as estruturas relacionadas ao sistema nervoso. Se vocês se lembram bem, lá em Quinidários, o sistema nervoso era do tipo difuso. Então, as células nervosas eram espalhadas meio que igualmente pelo corpo do animal, não havendo um centro, uma centralização, um centro de controle desse sistema nervoso. Isso já começa a acontecer aqui nos plateumintos. Então, eles têm o processo de cefalização e aqui na cabeça nós temos os chamados gânglios nervosos. Eu vou colocar ele aqui de cor de rosa. Então, nós temos gânglios nervosos que vão começar aí um certo comando do sistema nervoso. Desses gânglios nervosos, vamos colocar o nome aqui, são os gânglios. Então, o sistema nervoso agora do tipo ganglionar. Desses gânglios partem nervos, partem cordões nervosos laterais. Então, vou fazer um aqui e o outro aqui. Ela tá dobradinha, né? Então, vamos colocar, ele vai até o final lá do corpo. E é interessante que esses cordões nervosos, eles se comunicam em forma de escada. Então, fica parecendo uma escadinha. Eu não vou fazer tudo aqui, porque eu vou desenhar mais estruturas que vão ser importantes aqui pra gente. Então, nós temos aqui os cordões nervosos que transmitem aí essas informações para todo o organismo, para todo o corpinho. Aqui ainda na região da cabeça, nós temos essas estruturas que parecem olhos. A planária, aliás, ela é bastante bonitinha. Essas estruturas que parecem olhos são chamadas de ocelos. E é importante a gente tomar cuidado com a definição de ocelos e com a sua função para a gente não confundir. Apesar de parecer com olhos, eles não são olhos formadores de imagem. Os ocelos, eles são fotorreceptores. Então, eles têm a única função de detectar a presença de luz. Os ocelos, nas planárias, ele tem um formato interessante, que é um formato côncavo. E esse formato côncavo, ele faz com que seja possível a planária entender qual é a direção que o raio solar está chegando. Então, se ele está chegando assim, se ele está chegando assim, ela consegue perceber a direção da onde está vindo esse raio solar. E por que é importante a planária detectar a presença de luz? Porque eles são animais que, em primeiro lugar, se alimentam de restos orgânicos. Um ambiente muito iluminado não tem fonte de alimento. Então, eles precisam estar em locais que são mais sombreados, para ele ter fonte de alimento. E tem outra coisa que é muito importante. Eles não têm um sistema respiratório. Então, a respiração ela é feita por simples difusão. Então, entra gás oxigênio e sai gás carbônico por difusão pela epiderme da planária. Então, para haver essa troca de gases com eficiência, o corpo não pode estar ressecado. Então, a planária ela precisa usar os ocelos para buscar estar sempre em ambiente sombreado. Bom, além dos ocelos como estrutura aí, de percepção do ambiente, ela também tem aqui nas laterais da sua cabecinha as aurículas. Apesar das aurículas parecerem algo relacionado à audição, elas são quimiorreceptores. Então, elas têm a função de perceber quimicamente o ambiente, inclusive para conseguir buscar alimentos, certo? Para detectar a presença de substâncias tóxicas na água, onde ela não possa estar. Enfim, tem uma série de funções importantes com relação à percepção química do ambiente. Então, os ocelos, fotorrecepção, as aurículas, quimiorrecepção. É interessante também a gente entender como é que é a forma de alimentação desses animais. Então, eu vou colocar aqui para vocês, na região ventral agora, as planárias, elas possuem uma boca e uma faringe, que é uma faringe retrátil. Vou colocar aqui a boquinha dela e esse tubinho que vai representar aqui a faringe. Por que ela é retrátil? Porque quando a planária está se locomovendo, lembra, ela é um verme, ela se locomove rastejando. Ela retrai essa faringe, guarda dentro do corpinho dela, para ela não arrastar no chão. E aí ela se locomove e quando ela encontra alguma partícula de alimento, algum pedaço de alimento, ela exterioriza essa faringe e pega esse alimento com a boca. É interessante a gente lembrar o seguinte,
As planárias, elas têm um sistema digestório do tipo incompleto. Então, eu vou colocar aqui para a gente lembrar que essa é a boca, com a faringe retrátil. E é muito importante a gente lembrar, então, que o sistema digestório de planárias, de plateumintos, né, de forma geral, é um sistema digestório do tipo incompleto, o que significa que eles têm um único orifício que vai servir para a entrada do alimento e saída dos restos das fezes, tá? Então ele tem um único orifício. Outra coisa importante da gente lembrar com relação à alimentação é que as planárias elas não têm sistema circulatório, então elas não têm um meio de transferir esses nutrientes que foram absorvidos aí na digestão para o resto do corpo. E é por isso que ela tem um intestino totalmente ramificado que atinge todas as partes do corpo. Vou desenhar aqui só um pedacinho para vocês entenderem. Então aqui dessa faringe parte o intestino que vai ser totalmente ramificado por todo o corpo. Então ele vai até lá a pontinha, a região posterior, agora a gente já sabe definir, né? Então ela tá dobradinha aqui, mas dá pra gente fazer mais ou menos. Então ele vai atingir ali toda a região anterior, vai até a cabeça, ele é totalmente ramificado, permitindo então a distribuição desses nutrientes que foram absorvidos no processo de digestão. Bom, fazer só um pedacinho aqui, acho que já deu pra gente entender. Dá inclusive para ver, quando a gente vê uma planária, dependendo da cor dessa planária, a gente consegue perceber esse intestino ramificado aí. E outra coisa muito interessante da gente perceber, da gente saber com relação à planária, é a sua forma de excreção. Eu vou pegar um pedacinho aqui do revestimento da planária para a gente ampliar, para tentar explicar para vocês como que acontece esse processo de excreção. Então, não, mas ficou muito ruim essa bola, eu vou fazer ela de novo. Não que essa tenha ficado muito boa, mas já tá um pouquinho melhor. Aqui, muito bem. Vamos fazer, então, essa partezinha aqui ampliada. Então, nós temos aqui, ó, a epiderme. E nós temos, em determinados momentos, em determinadas regiões da epiderme, nós temos orifícios que são chamados de poro excretor. Então, esse poro excretor serve para liberar as excretas. As excretas, geralmente, né? Geralmente não, sempre, ela é amônia. Então, o poro excretor que libera amônia. E como que essa excreta ela é recolhida do corpo desses animais? Então, nós temos aqui um conjunto de tubos que levam, que finalizam, que terminam em células. Essas células, elas são chamadas de células flama. Então, aqui eu tenho uma célula flama, aqui eu tenho outra célula flama, outra célula flama, outra célula flama e assim por diante. Essas células flama, elas são células ciliadas. Então tá cheio de cílios dentro dessas células. E qual é a importância desses cílios? Eles ficam vibrando constantemente, permitindo o movimento do líquido corpóreo e retirada dessa amônia, retirada dessa excreta. Elas chamam células flama porque olhando no microscópio, quando usa um corante, né, para olhar essa estrutura no microscópio, ela fica corada de vermelho, um vermelho escuro, e o movimento dos cílios faz com que essa célula, que tem o formato arredondado, lembre uma chama. Então, por isso que ela é chamada de célula flama, tá? Mas a função dela é, de fato, recolher as excretas e eliminá-las pelo poro excretor para fora do organismo. Bom, acho que para finalizar, falta a gente falar aí sobre a reprodução. E as planárias, elas podem se reproduzir de duas formas. Existe a reprodução assexuada, que é feita por regeneração, e a reprodução sexuada. Assexuadamente, a planária se reproduz dividindo o seu organismo. Então, em determinadas situações, se ela for cortada aqui no meio, ó, cada extremidade, a região posterior e a região anterior, vão dar origem a uma nova planária. E isso é possível por conta de células que funcionam como células tronco, que elas têm espalhadas pelo seu mesênquima, e também pelo fato do sistema nervoso ele ser ganglionar, ainda muito simples, e os cordões nervosos atingirem aí todas as regiões do corpo.
Em algumas situações, ela pode fazer essa fissão sozinha, ela pode induzir essa fissão para ela poder se reproduzir e cada metade gerar uma planária diferente. As planárias também podem se reproduzir de forma sexuada, lembrando que elas são monóicas. Lembra que mono significa um e oikos significa casa. Então, uma casa, um indivíduo que tem os dois sexos. Portanto, eles são hermafroditas. Acontece que eles não fazem autofecundação. Existe o processo de cópula, então a região posterior das duas planárias se encontra e encosta um poro genital na outra e faz a troca dos espermatozoides. Então, eles têm a fecundação que é chamada de cruzada. É importante a gente lembrar que a fecundação cruzada ela é fundamental para garantir a variabilidade genética que favorece o processo evolutivo. Bom, o desenvolvimento desses animais é direto, isso significa que eles não formam larvas. E é isso, essa é a planária. Essas são as principais características aí dos vermes plateumintos. Eu espero que você tenha entendido e a gente vem com uma próxima aula sobre nemateumintos em breve. Então eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima aula.